E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Studio Excel. No dia de hoje nós vamos aprender então a fazer um gráfico de velocímetro semelhante com esse aqui que estamos vendo. Percebam que ele tem um ponteiro e tem uma base. E a partir dessa base então a gente consegue visualizar aqui um gráfico de velocímetro. Para isso a gente utiliza dois modelos de gráficos, um gráfico de rosca e um gráfico de pizza, e faz uma junção dos dois gráficos. Já aproveita aí e se inscreve no canal e fique conosco. Então, dando início à nossa aula, para fazer um gráfico então de velocímetro, a gente precisa seguir os gráficos radianos que chamam, que é de 0 graus a 360 graus, e utilizar dois gráficos separados ou juntos. No exemplo de hoje, eu vou mostrar dois gráficos separados, que é a maneira mais rápida e fácil de fazer. Primeiramente, então, eu vou apagar as linhas de grade aqui para ficar visual. E eu vou ter duas bases. A minha base dos gráficos e a minha base para o ponteiro. O ponteiro nada mais é do que o indicador, né? O indicador do meu gráfico. E a base, então, é o meu desenhozinho. Fazendo isso, primeiramente, eu vou começar pela minha planilha de dados. Aqui, eu separei 180 graus, que é para fazer aquela parte de baixo, que vai ficar oculta. E eu dividi, então, dois cantos com 9 e o restante em 18. Se eu somar todos esses valores vão fechar em 360 graus. Então, eu seleciono a partir daqui, célula A2 até A13, venho em inserir, e nesse exemplo eu uso então um gráfico de rosca. Por quê? Porque o gráfico de rosca, como vocês podem ver, ele fica com o centro, digamos que oculto. Ó, ele fica sem preenchimento. Porém, percebam que ele está torto. Agora eu vou configurar isso aqui. Com o botão direito, ou dando dois cliques em cima, eu consigo vir aqui e alterar o meu ângulo da primeira fatia. Esse meu ângulo eu vou estipular em 90 graus, que o meu 180 graus, que é o primeiro lá em cima que eu inseri, que é metade do meu gráfico de rosca, vai ficar para a parte de baixo. Fazendo isso, eu consigo apenas selecionar essa parte de baixo, vindo aqui com o botão direito, formatar ponto de dados, eu consigo botar ele como sem preenchimentos. Ó. Sem preenchimento ele fica oculto. E após isso eu já excluo a legenda e vou formatar então o meu gráfico. Eu vou apagar o contorno, que é para ele não ficar aparecendo sobre o meu fundo branco. Vou apagar o título também, que eu não quero que ele fique aqui. E vou escolher as cores. Eu posso aqui botar um degradê do maior para o menor. Claro, deixando este aqui sem preenchimento. E assim então está aí o meu início do meu modelo, o meu gráfico. Agora falta inserir o ponteiro. Então, para inserir o ponteiro é semelhante com esse modelo. Vejam aqui que eu tenho 360 graus divididos 180, 89, 2 e 30. Esse meu valor 2, ele é a largura do meu ponteiro. Conforme, depois eu vou demonstrar, conforme eu consigo identificar aqui, cada número desses, um vai movimentar o ponteiro e outro vai definir a largura do meu ponteiro. Então, eu venho aqui em ponteiro, não preciso selecionar o cabeçalho, venho em inserir, e nesse momento eu vou precisar de um gráfico de pizza. Vocês já vão entender o porquê um gráfico de pizza. Vou vir aqui, vou fazer o mesmo procedimento de antes, vou selecionar a caixa aqui. E vejam aqui então que eu tenho uma linha um pouco mais fina, que é a minha linha do número 2. Ó. Se eu botar número 5, ela vai aumentar. Então aqui eu consigo definir a largura do meu ponteiro. E vou fazer aquele mesmo procedimento de antes. Vou rotacionar em 90 graus. A minha parte maior aqui, ela vai ficar para baixo.
E agora, então, eu vou definir as cores. Primeiramente, vou definir a cor do meu ponteiro. Esse meu ponteiro eu quero uma cor. Vou botar uma cor bem chamativa aqui, um vermelho. E os meus demais eu consigo formatar ponto de dados. E eu consigo então botar todos eles sem preenchimento. Vejam aqui, sem preenchimento, sem preenchimento, sem preenchimento. Posso excluir então a legenda, o meu título. E agora eu fiquei apenas com o meu ponteiro. Ó, vejam aqui. Eu vou então fazer um preenchimento aqui sem contorno e vou tirar o preenchimento do meu gráfico. Olha aqui, ó, que legal. Dando então uma impressão de sobreposição do gráfico. Aqui podemos ver que a gente tem uma aparência de gráfico de velocímetro. Temos o ponteiro na cor vermelha. E aqui eu consigo aumentar o tamanho do meu ponteiro. E também consigo movimentar ele. Para fazer essa movimentação, eu preciso alterar os outros valores. Vejam aqui, aumento de 190 para 200, ele vai descendo. E se eu quiser reduzir, eu reduzo o valor. E assim por diante. Sempre limitado naquele meu valor de 360 graus. Aqui não está bem redondo, mas eu vou ajustar. Botar 77. Aqui então está exatamente. Vamos botar aqui 160 e 80. E assim eu vou conseguindo então movimentar o meu gráfico e o meu ponteiro, fazendo então a impressão de um gráfico de velocímetro. Então, pessoal, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei o exemplo mais fácil, que é fazendo sobreposição de gráficos. Existe a maneira de fazer dois gráficos dentro de um só. Só que como eu estou utilizando um sistema do MacBook, ele é um pouco mais complicado de fazer. E muitas pessoas utilizam um sistema Windows. E pelo sistema Windows, a maneira mais rápida de fazer é desse jeito, fazendo dois gráficos separados e realizando a sobreposição dos gráficos. Então, pessoal, encerramos aqui e até mais.